Áudio. E aí? Olá! E aí, gente? Bora para mais uma? Bora para mais uma. Tá todo mundo me escutando bem? Beleza. Rebeca, o que está acontecendo, Rebeca? Eu não estou te escutando. Que meu fone funciona. Agora deu certo? Agora deu certo. Tá de Pronto, boa. vai sem fone então. Deixa eu só enviar a live aqui para uma pessoa que eu disse que ia mandar. Ai, como eu faço? Boa Pra noite, fora do Hélida. Muito bom seus audiobooks, viu? Eu escuto de vez em quando. Boa noite, Jamile. Quanto tempo? Poxa, eu queria enviar sem ser por aqui, pelo Instagram. Como que eu faço, hein? Achei, deu certo. Pronto. O que tu acha Deu de certo. convidar a Hélida para uma live com a gente qualquer dia desses? Simbora, Hélida. Ela também. Tem um canal em que ela faz audiobooks, né? Ela lê livros também, está no PLD, está no Pioano. Então o convite está feito, né? Devo ter ouvido algum livro dela sem saber que era dela. Eu sempre leio ouvindo audiobook, né? O convite está feito, é só ela aceitar e estamos juntos aí. A gente tem muitos livros para falar ainda, né? A gente vai falar sobre Pense e Enriqueça, né? A gente vai falar sobre Armas da Persuasão e vários outros livros que a gente vai comentar aqui ainda, né? Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Então, estamos juntos. Massa, Érica. A gente manda um direct, pega teu contato e a gente organiza uma data direitinho. Exatamente, vamos combinar. Pessoal, tá tudo bem com vocês? E aí? Beleza demais. Mais uma aqui está tudo ótimo. Exatamente, mais uma live para a gente transbordar esse livro aí, né? O livro Segredos da Mente Milionária. Foi o livro que eu abri meu canal no YouTube. Né? Então, assim, é um livro que me marcou, me chocou e virou meu livro de cabeceira. Está sempre lá. É esse aqui, né, que vocês estão vendo, na verdade, na tela. Está sempre do lado da minha cabeceira. Então, é um livro, para mim, referência. Eu queria saber de vocês, já começando, né, como é que o Segredos da Mente Milionária chegou até vocês? Tem alguma história? Por mim, eu vim, e na realidade eu busquei a leitura do Segredo da Mente Milionária através dos vídeos que eu vi do Bob Proctor, né? Ele fala muito desse livro. E aí eu fui, faz tempo já, ele faz parte também dos livros que devem ser lidos pelo Formação em Coach na Febracis. Lá eles indicam muitos livros e é um livro super poderoso, cheio de códigos poderosos. E eu trouxe aqui algumas coisas, fiz aqui um link aqui com a própria Bíblia também. Bacana. E aí nós vamos transbordar aqui e mostrar o que é que Deus fala também nesse livro, viu? Fica aí fala muito, viu? E fala pesado. muito. Para quem consegue fazer essa associação, essa captação, consegue pegar a fonte dos códigos, você vai ver que está tudo lá na Bíblia. Não tem nada novo, digamos assim. Está só numa outra formatação. Mas a fonte continua sendo a mesma. Deus fala você, Deus fala através das nossas experiências, né? Então, o autor ele teve uma experiência e com certeza aquilo ele vai falando, mas isso já está lá na própria palavra, né? Mas é isso aí, muita coisa boa. Então, vamos lá. Eu fui pela indicação, o autor do livro do Milagre da Manhã, ele fala desse livro. E aí, no meio do processo, por indicação de um livro, eu cheguei nesse outro e foi bem bacana. E aí eu tenho várias questões de transformação mesmo, de mentalidade, de resultado, por conta do que esse livro ensina. Mas eu conheci através, assim, já tinha visto até lá no trabalho, onde eu estava, ele era uma referência de modelo de livro para
para outros projetos que a gente fazia, sabe? A gente fazia alguns livros e ele era tipo um modelo de livro, que a gente chamava de referência. Vou fazer aqui um livro e ele vai ser do modelo Segredamente Milionário. Modelo no sentido quantidade de páginas, gramatura de papel. Só que foi um livro que não chamava minha atenção, porque quando chega com essa história de segredo da mente milionária, parece ser uma fórmula para o sucesso, e às vezes quando a gente vê, fica meio avesso a esse tipo de coisa. Só que depois, por conta do Milagre da Manhã, eu fiquei curiosa para ver, e eu percebi que ele não traz uma fórmula, mas ele fala de mentalidade, de como a gente pensa com relação ao dinheiro. Mas eu confesso que quando eu vi o título do livro, eu fiquei meio preconceituosa com relação ao que ele trazia. Tentava ler final, mas nunca tive curiosidade de abrir nenhuma página e fui ler muito tempo depois. Acontece. Tipo assim, que nem o Mais Esperto que o Diabo, né? Tem um título muito provocativo. Que tipo de livro é esse que você vai comprar? Deixa eu só desativar aqui o microfone do outro aparelho que está apontando para a foto, que pode estar gerando um ruído. E eu volto já. Pode ser que seja o meu, porque eu estou sem fone, então aviso se deu certo, qualquer coisa eu tenho que resolver. Enquanto isso, o pessoal aí vão compartilhando aí, gente. Compartilha aí com o máximo de pessoas. Nós vamos fazer aqui algo que traz uma mentalidade diferente, né? Através dos seus pensamentos, de como você se comporta, mudança de pensamento de verdade, para que você possa começar a incorporar, né? Através dessa mentalidade e se sentir, fazer com que as coisas do externo se transformem através do que você tem dentro de si mesmo. Então esse livro, ele traz tudo isso. Eu vou falar aqui de algumas codificações da Bíblia, onde se fala de arquivos, né? Ele fala em alguma parte do livro sobre os arquivos da mente, aquele arquivo que você trouxe do passado, né? Através do que seus pais falavam. Então nós vamos fazer um link aqui. Eu trouxe algo muito... Eu acredito que poderia até iniciar com isso, para que nós possamos dar início, né, Beca, se for possível. Então, assim, e aí a gente segue um trâmite aí. Certo. Ouviu Bota aqui, mute no teu microfone. Bota mute no teu, só para ver se para. Parou. Ei, o Felipe pediu para começar com as instruções que ele tem para começar. Pode ser? Bom. Hoje quem está na condução é o David. Hoje é o David. Não, eu vou dar um início, uma introdução aqui, porque tudo inicia lá, aqui eu fiz um link quando ele fala sobre os arquivos da nossa mente, daquilo que nós vimos, nós pensamos, através do que os nossos pais falaram, no que se relaciona a dinheiro, naquilo que você guarda para si. E eu quero iniciar isso, vamos iniciar aqui essa nossa live, através de algo que é super poderoso, porque se você observar na Bíblia, do Gênesis, até anotei aqui, do Gênesis 1 ao Gênesis 1, do Gênesis 1 ao Gênesis 2, 3, Deus cria todas as coisas, certo? E do Gênesis 2, 3, do Gênesis 2, 4 ao Gênesis 2, 21, Deus forma todas as coisas, certo? E se você observar, no Gênesis 1 até o Gênesis 2, 3, você só vai ver na Bíblia assim: e Deus disse, e disse Deus, e formou Deus, e Deus fez, e Deus viu que era bom, e disse Deus, e Deus o fez. Então, assim, até então, Deus só era apenas o Deus que criava, certo? A gente vai linkar com isso aqui. E a partir do Gênesis 2, 4, Deus forma, e ele passa a ser Senhor Deus. É quando entra o senhorio de Deus na vida do homem, a autoridade, o comando, a informação, certo? E o que é que eu quero dizer com isso? Que no início, Deus construiu um programa na mente do homem, que eu vou botar assim, o Windows Lord, né, que é o Windows do Senhor, certo? E ele baixou esse programa
na sua mente. Só que dentro do jardim tinha um vírus que era uma maçã, que foi que corrompeu esse Windows Lord, e entrou o Windows Lucifer. Alguém E clicou aí, nesse arquivo, né? hã? Alguém clicou nesse vírus. Exatamente. Alguém clicou nesse vírus aí e entrou um Windows Lucifer. E através desse Windows, que foi, na realidade, Deus programou o Windows na mente do Windows Lord, na mente do homem, a partir do momento, você pode até conferir lá na sua Bíblia, que Deus só passa a ser Senhor Deus a partir do Gênesis 2:4. Até então ele só era Deus. Gente, isso é poderoso, certo? E aí é onde entra o senhorio de Deus através da vida do homem, o comando sobre tudo aquilo que ele queria que realmente que você fosse, sobre o domínio, sobre todas as coisas, o governo, literalmente, na sua vida. E ele tinha esse Windows, você tem esse Windows preparado aí. Acontece que ele foi formatado. Eu não sei se você tem um computador, você já formatou, mandou formatar aí. Toda essa programação mental do que se relaciona a dinheiro, né, que nós vamos falar sobre isso, no que se relaciona a poder aquisitivo, a finanças, porque Deus já deu toda essa herança na sua vida através desse Windows que ele colocou, esse Windows do Senhor, Windows Lord, como eu falei. Só que, infelizmente, o homem foi lá na árvore e foi infectado por um vírus muito poderoso que desprogramou essa sua mente, certo? E aí o que é que acontece? Vem o Lúcifer lá e ele faz uma instalação de um Windows desprogramado, um Windows hackeado, um Windows pirata, e que acaba aqui passando vários tipos de Windows e vírus para os nossos pais. E através disso você perde toda essa riqueza que Deus colocou em sua vida na formação, lá em Gênesis 2:4, e você acaba aqui perdendo o senhorio de Deus na sua vida. E aí agora, nós vamos seguindo aqui, e assim, claro, lá depois ele enviou Cristo, e Cristo trouxe esse Windows original para a sua vida, que é o seu Windows Lord, vamos dizer, só que muitas das pessoas ainda estão com esse Windows corrompido, e não foi instalado, porque precisa de um processo para que você consiga instalar essa riqueza do alto, essa riqueza que Deus colocou na sua vida lá no jardim. E através dos exemplos dos nossos pais, através dos exemplos daquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos, acabou que nós recebendo informações, que o livro ele fala muito sobre isso, recebendo informações de um Windows que é diferente do original. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender aqui, eu estou usando eu estou linkando isso, certo? E querendo te dizer ao mesmo tempo que toda esse programa que está diferente daquilo que Deus te falou, não é o que é o correto. Então nós vamos falar de um livro, né, aqui, que é um livro super poderoso, aonde nós vamos te colocar aqui o que é que realmente estava instalado nesse Windows Lord. E o que você precisa mesmo é pegar esse original e colocar, que é o de Cristo, que ele veio com esse Windows para formatar a sua mente e te entregar toda a riqueza, porque nós sabemos muito bem que a riqueza não necessariamente só se fala de dinheiro. Muitos milionários, bilionários aí falam, não é dinheiro, não é dinheiro. Você precisa entender a riqueza e acessar a riqueza do alto para que você tenha a riqueza aqui nessa terra, essa riqueza tangível e palpável. Então, agora, o que é que nós vamos falar aqui? Nós vamos colocar aqui para você como que você consegue acessar de uma vez por todas, através dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, com base nesse livro poderoso aqui. E agora você vai formatar a sua mente e colocar de novo esse Windows Lord, que é o senhorio de Deus na sua vida, que foi colocado lá no Gênesis 2, do Gênesis 2:4, a formação do homem e a ordenança de Deus na sua vida. Então vamos lá, gente.
Excelente aí a analogia que o Felipe fez em relação ao sistema operacional, né? Eu sou da área de computação, então assim, eu tive uma facilidade de entender esse exemplo dele. Mas só para ilustrar um pouco mais em relação a esse exemplo, né, eu posso trazer para vocês, por exemplo, no seu computador, você pode ter diversos navegadores, por exemplo. Você pode navegar pela internet a partir do Internet Explorer, a partir do Mozilla Firefox, a partir do Safari, a partir do Google Chrome. Mas é preciso que você defina qual é o padrão. Não tem como você clicar uma vez e sair um navegador e clicou outra vez e saiu outro. Não, você precisa definir um padrão. Embora você possa ter todos aí instalados, mas é preciso definir um padrão. E muitas vezes esse padrão está errado em virtude desse sistema que foi colocado a partir desse vírus que o Felipe mencionou. Então foi alterado diversos padrões. E a gente vai buscar nessa live aqui justamente corrigir isso, né? E você ficar completo com o Windows Lord, tirar tudo aquilo que não presta, né? Exatamente. Ó, isso dá um livro, viu? Isso dá um livro. Essa analogia aí. Subir barulhinho do Windows. Vamos fazer um Exatamente. download aí agora, vamos apertar aí o Delete F11, David? Ctrl Alt Del. Você aperta Ctrl Alt Del e apaga o processo que está atrapalhando aí a sua vida. Exatamente, e vamos colocar o senhorio de Deus, que é o Windows original, e é diferente, muito diferente daquele Windows que foi corrompido lá no Éden. Então, Exatamente. é isso, o livro se trata disso. Eu quis trazer esse início que eu vi com a live que se fala, e nós não podemos esquecer que toda a riqueza está aí nas mãos do nosso Deus vivo, né? E que agora, a partir de agora em diante, nós vamos entrar sim com uma mentalidade humana, através do conhecimento desse livro, e acessar e levar de novo você a esse processo de formatação em alguns aspectos. Nós vamos falar de várias formas e você vai interpretando da forma de como você viveu, de acordo com as suas experiências, refletindo nesses cenários e dando um novo destino. Então aperta Ctrl, vai lá dentro. Ctrl Alt Del para poder apagar os processos que estão atrapalhando a sua vida e Shift Delete para apagar aquilo que não deve mais estar na sua vida também. Né? Porque o Shift Delete não vai nem para a lixeira, vai direto apagando completo. Entendeu? Nem pergunta se vai para a lixeira, vai direto, permanente. E aí, agora nós vamos iniciar um processo de formatação, né? Pois é, vamos formatar. Vamos fazer realmente uma transformação desse sistema operacional. Nessa caixa de comando, né, que é a sua cabeça, que é a sua alma, que é o seu espírito. Exato. Vai dar certo. Quer comentar alguma coisa, Rebeca? O bacana de fazer esse link é que às vezes muito do que a gente tem de pensamento errado com relação ao dinheiro é criado por ensinamentos religiosos e aí é bacana trazer essa questão, porque a gente vai poder discutir tudo isso quando a gente vai falando dos arquivos lá na frente, né? Porque isso tudo é instalado pelo que a gente escuta e muitas vezes os ricos não herdarão o reino dos céus. E aí eu não posso ser rico, não posso ser bem-sucedido financeiramente porque eu não vou pro céu, né? E aí é bem bacana fazer esse link aí, porque aí a gente discute mais na frente lá nos arquivos. O dinheiro é sujo, né? Mostrar para as pessoas que existe um senhorio debaixo da sua vida, né? E esse senhorio é um senhorio de Deus. Deus já te deu todas as ordens, já disse quem você é, quem você vai ser. Ele sabe de todas as coisas, ele é o que ele era, o que há de vir, sabe de todas as coisas. Então, tudo já está escrito na sua vida. Apenas você vai ter acesso de uma formatação de drives diferentes, né? Agora nós vamos instalar os drives, instalar os arquivos, instalar vários Windows, né? Aliás, o Windows só é um. Vamos instalar aí os arquivos, né? Agora, através dessa live. Os programas. Só os drives, né? Porque eu quis iniciar dessa forma, para que você já é essa pessoa próspera, você já é essa pessoa rica, você já tem toda essa herança, porque você é para ser um filho amado de Deus e herdeiro de todas essas coisas. E agora nós vamos instalar esses drives que foram corrompidos na sua jornada de vida através desse livro que é tão poderoso aí, que nós vamos falar agora. Vai começar aí, David? Eu começo pegando assim esse contexto de instalação. É como se fosse realmente drives mesmo, drives mentais.
né? Essa é a ideia que o livro vai passar. O que é um drive? É uma maneira de responder a alguma coisa, alguma situação. São as nossas crenças, né? Então, às vezes a gente não tem resultado por causa das crenças erradas. O próprio T. Harv Eker, ele, antes dele descobrir o segredo da mente milionária, conta no começo do livro que ele fazia vários cursos técnicos, abriu várias empresas, quebrou várias vezes, já tinha, tipo assim, abriu uma empresa, já tinha um sentimento que ia quebrar, perdeu muito dinheiro, pediu empréstimo, e mais curso e curso técnico, até que, tipo assim, ele morando na casa dos pais dele, no porão, como ele fala, né, um amigo do pai dele que já tinha um certo recurso, já era um cara rico, tinha alcançado a riqueza, foi lá dar uma palavrinha com o T. Harv Eker, né? E conversou com ele. T. Harv Eker, você, tipo assim, você já parou para pensar o que é que os ricos têm em comum? Né? Tipo assim, aí o T. Harv Eker nunca tinha parado para pensar sobre isso. E aí esse amigo deu a seguinte dica: não, assim, você tem que trabalhar a sua mentalidade. Tá? Então, assim, não adianta nada você fazer vários cursos e cursos e cursos se você não tem as crenças corretas. E aí começou a passar várias coisas, várias dicas de como é que ele pode reprogramar a mente dele, por meio de afirmações, declarações. A princípio, o T. Harv Eker achou que era bobagem isso aí. É besteira, quer dizer que se eu ficar afirmando de manhã que isso, aquilo, que eu sou isso, aquilo, vai fazer diferença, mas eu não tenho nada a perder, né? Eu já estou lascado mesmo, já estou na pindaíba, como ele estava falando, o que é que eu vou perder? Eu estou no porão aqui da casa do meu pai, quebrado, fracassado, então vamos lá. Então ele começou a treinar determinadas afirmações que a gente vai falar aqui ao longo desse vídeo e foi mudando a forma dele de visualizar as coisas, ou seja, foi mudando os drives mentais que ele tinha em relação ao dinheiro, em relação ao sucesso, em relação a várias coisas. Né? Então ele faz até essa ideia de trazer arquivos de riqueza, realmente traz a ideia de você acessar determinados documentos que vai te dar uma resposta. E aí, esses documentos que têm as respostas corretas, eles estão lá, tipo assim, bem distante. Por quê? Porque das coisas erradas que a gente escutou a nossa vida inteira. Né? Que dinheiro é pecado, que o rico não vai reinar o rei dos céus, pobre nasce pobre, morre pobre. Então, os arquivos mais recentes para você responder às situações são esses. Como é que você vai prosperar se você tem essa mentalidade? E aí, com o passar desse entendimento, né, o T. Harv Eker começou a procurar mais cursos voltados à questão da mentalidade. Começou a estudar a psicologia, o dinheiro, enfim, como é que funciona tudo isso, né? E aí foi quando realmente as coisas começaram a acontecer. Foi por isso que ele formatou esses 17 arquivos para a gente poder também utilizar e ter os resultados de prosperidade, e não os resultados de pobreza, né, como ele tinha. Aí ele traz alguns modelos mentais. Ele traz aqui pra gente, eu separei pra gente poder discutir aqui nesse vídeo, tá? Vou só pegar aqui, rapidinho. Porque não é fácil, depois de tantos e tantos anos você escutando coisas erradas, não é assim, de um dia pra noite que você vai mudar o seu pensamento, é a reprogramação mesmo. E aí, qual foi uma das conclusões que ele chegou? Vocês podem comentar. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Porque o seu modelo de dinheiro... Aí ele faz a pergunta, né? Por que o seu modelo de dinheiro é importante? Justamente para você entender como é que está condicionada a sua mente. Entendeu? Quais são os drives mentais que você tem? Então, o que é que vocês acham em relação a isso aí? Que os rendimentos eles vão crescer proporcionalmente ao desenvolvimento da pessoa. Aqui ele fala, eu peguei um insight aqui que ele fala: os seus pensamentos definem suas riquezas, né? Então, assim, você teve todo esse processo de arquivos, né, que foram colocados aí de 0 a 14 anos de idade na sua vida, pelos seus pais, por tudo que acontecia, pelo ambiente em que você conviveu, as limitações, o teto, vamos dizer, de tudo aquilo que você via como um limite. Depende muito da forma de como você via as coisas, de tanto você ouvir que algo que era um valor de R$10 era muito caro, ele realmente passou a ser um pensamento para você e se tornou a ser algo realmente
caro para você. E aí você trouxe esse argumento para a sua vida. Então você começa a ver algo que é um limite. Você começa a limitar de forma em pensamentos, né? Se você for chegar para uma pessoa mais simples, bem humilde, e você perguntar para ela o que é que você queria hoje ter, ela vai te falar de forma sincera mesmo, uma forma de um padrão. O que ela vai te contar não é o sonho. Sim, o sonho dela de acordo com os seus padrões e limites. Então ela vai te dizer o quê? Eu queria X, só que você vai entender que esse valor, para algumas pessoas, é insignificante. Pessoas que fazem uma doação nesse valor. Mas por quê? Porque elas passam a conviveram com isso, não só, eu vejo que não é só as palavras que foram ditas, mas também o ambiente em que essas pessoas foram colocadas, entendeu? E que acaba que ouvindo tudo, como o que é caro, o que é barato, o que é valioso, o que não é. Então você pode chegar para uma pessoa e dizer, poxa, como eu vi até em um livro também do Tony Robbins, que é O Poder Sem Limites, ele fala também, linkando com isso daí, que ele disse que estava em um hotel lá em cima e tinha um cara no churrasquinho lá embaixo, e tudo que ele queria, ele depois foi conversar com esse cara, e o cara falou, tudo que eu queria era vender o que eu tenho aqui hoje, eu ia bater minha meta, eu ia alcançar um valor X, só que o valor X era um valor muito irrisório para eles, entendeu? Que estavam lá na cobertura, tendo uma reunião. Quer dizer, essa pessoa, ela teve um tipo de padrão em que foi gravado, gerando programação por repetições, por realidade. Por isso que quando há um processo de reprogramação, essas escamas elas caem para que você consiga enxergar outra realidade. Por isso que até o Pablo mesmo fala também, né, que eu acho que eu vi dele falando que existe um teto e depois esse teto ele precisa ser um piso, né? É como você perguntar para uma pessoa e pedir para ela fechar os olhos e olhar para ela, qualquer pessoa simples, e falar assim, qual é o seu sonho, qual é o seu limite? Ele vai te dizer, agora pega esse sonho, coloca aí embaixo e imagina que você já está dentro dele. Agora vê outro sonho maior do que esse. E ela vai alcançar esse sonho. Pegar a meta, que tipo assim, as pessoas olham para a meta e dão toda a energia possível para alcançar aquela meta. E ela para ali, porque é a meta dela. Então ele dá a ideia de você trocar a meta por piso. Aí, ou seja, aquilo ali é o mínimo que você vai conseguir, não é mais o máximo. Exato. Entendeu? Por isso que ele pega a meta e bota debaixo dos seus pés, vira piso a meta. Exato. E você pode também usar essa ferramenta, não que ele falou isso, mas existe uma ferramenta para isso também. Você pode, é só você, nesse momento, feche os seus olhos e veja o que é que você quer. E mediante aquilo que você imagina, que os seus sonhos, aquilo é a sua limitação. Por mais, se você fizer isso de forma rápida, você vai alcançar um limite. Porque você não vai conseguir se ver em algo muito gigante. É por isso que quando existe processo de reprogramação de crenças financeiras, a gente faz o quê? Quando faz um processo de coach, você vai ter que esticar aqui todo esse... Não há limites para o que você vai pensar. Então, a gente tem que falar isso por quê? Porque você vai ter que... Esse é o seu limite agora. Mas tem pessoas que não conseguem, aí você entra nesse outra ferramenta, fecha os olhos, vai buscar a imagem, bota ela aqui no chão, agora pensa em outra imagem com um limite. E existe até um processo que nós fazemos que chama-se a elevação da quinta potência, né? Porque exatamente as pessoas elas não conseguem fazer um processo que vá gerando pensamentos e elevando, ela não vai direto lá, entende? A gente tem que incentivar, porque a limitação só está até onde você aprendeu, só está até onde você viu, até a sua realidade antiga, e aí é onde está aí os seus limites, através desses pensamentos cotidianos que você tem no que se relaciona a finanças, entendeu? O T. Harv Eker, ele fala que tudo é resultado. Né? Até o Paulo Vieira também diz, eu vejo até muito nos livros do Paulo Vieira, referências, né, do Segredo da Mente Milionária. Mas, enfim, ele diz que tudo é resultado. A saúde que você tem é resultado, o que você tem na carteira é resultado, a sua energia é resultado, tudo
é resultado no final das contas. E se você quer trocar os seus resultados, tem que, obviamente, trocar os seus pensamentos. E aí ele começa a fazer uma analogia em relação a, tipo, se você quer trocar os seus frutos, tem que mudar as suas raízes. As raízes são algo que, tipo assim, é invisível, é algo invisível, entendeu? Então, assim, se eu quero trocar o resultado visível, que são os frutos, eu tenho que trocar as raízes, trabalhar naquilo que é invisível, que eu vou enxergar só depois, lá na frente, entendeu? E aí, nesse invisível, o que é que ele define, nesse invisível? São tipo 3 quadrantes. A realidade é composta por 4 quadrantes. Tem o físico, que é essa realidade tangível que a gente tem, e tem o invisível. O invisível faz parte, o que é que compõe o invisível? O lado emocional, espiritual, deixa eu ver aqui qual é o outro, e o lado mental. E aí tu pode até comentar um pouco mais em relação a isso aí, porque tu é criador do método Triuno, não é isso? Sim. E trabalha essas camadas, tanto emocional, espiritual, mental. E aí ele fala que o que tem no físico nada mais é do que uma impressão do que está nesse invisível, que está nesses quadrantes espiritual, emocional e mental. E aí tu pode complementar em relação a isso. É porque, assim, todas as coisas, isso é uma coisa que nem todo mundo vai conseguir entender, né? Porque, assim, nós temos um tempo, né? Que é o Cronos e o Kairos. Nós temos o tempo de Deus e o nosso tempo. Então, o que eu quero dizer? Para Deus, todas as coisas aconteceram. A Bíblia diz que um dia para Deus é um dia para nós, um dia para Deus são 1000 anos para a gente. Então, tudo que acontece hoje para Deus já aconteceu. Nós já estamos na eternidade com Ele. E, por incrível que pareça, as pessoas não conseguem entender isso, certo? Então, quando se fala da raiz, se fala exatamente do invisível, são essas coisas que a gente não consegue acessar que já aconteceram. Que é exatamente esse Kairos, certo? Então, o que é que acontece? Quando nós pedimos alguma coisa, quando nós oramos, quando nós pensamos e conseguimos visualizar algo, você criou um acesso. Você construiu um acesso, só que você não consegue, como é que eu posso dizer, visualizar, certo? É exatamente a fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê, certo? Então, o que é que acontece? Você vai conseguir ir até esse Kairos de forma visual. E Deus, ele volta simplesmente para te dar a resposta daquilo que já é teu. Então, quando você tem compreensão, o que é uma oração? Você ora pedindo algo que você não está vendo, você ora pedindo a Deus e você visualiza isso. E Deus, na sua eternidade, sendo ele já tendo visto todas as coisas, ele volta para te entregar, né, através de um processo, que uma oração ela é encaminhada a anjos, anjos levam no seu incensário e ele devolve isso como resposta. Porque só quem teve acesso ao Cronos, se você olhar o Apocalipse, é o quê? A revelação de Cristo. Então, ele teve acesso, ele visualizou tudo que já tinha acontecido. Foi tanto que João e Daniel, que na realidade o Apocalipse é o mesmo livro de Daniel no Antigo Testamento, só eles dois conseguiram ver o tempo de Deus, o Kairos. Então, o que ele viu, tudo já tinha acontecido. E Deus só fez mostrar para ele, olha só o que já aconteceu. E o que é que acontece? Só que nós não estamos vendo isso. Então, o invisível, ele está exatamente, porque assim, o que é que Cristo fez? Cristo desceu do nosso tempo e subiu para o tempo de Deus. Entendeu? Ele veio até a Terra para nos mostrar aquilo de como nós devemos ser até que esse tempo chegue. Entendeu? Sendo que para Deus todas as coisas aconteceram. Fica um pouco confuso porque você precisa ler o Apocalipse e conseguir entender ele profundamente. Porque esse invisível é exatamente você enxergar. Porque assim, existem pessoas que dizem, quando você, na verdade, no seu córtex visual, quando você visualiza alguma coisa, é porque você já tem acesso a ela. Entende? Então, quando você se permite isso, você vai alcançar isso. Da forma de como é dentro da vontade de Deus na sua vida. Entendeu? Então, por que a importância das afirmações? Por que a importância dos pensamentos, dos comportamentos, para que você consiga uma riqueza material? Certo? Que essa riqueza não é a riqueza que realmente Deus tem preparado já lá. Entende? Na eternidade. Então, o que é que acontece? Nós estamos construindo aqui um plano,
né, eu digo que isso aqui, tudo que nós estamos vivendo é um plano que já foi estabelecido por Deus, certo? Mas que nós vamos realmente usufruir desse plano no reino, né? Na verdade, reino e eternidade. Entendeu? Então, assim, é preciso você ter muita convicção de que existe sim um plano para você, e desse período de 120 anos, para algo muito maior na eternidade. Então, quando você entra nesses processos de acessar algo que você não vê, entende? Tem pessoas que dizem assim, poxa, não tem aquele... Vocês aqui já devem ter tido aquele sentimento de déjà vu, né? Eu não sei se... Né, poxa vida, eu acho que isso aqui já aconteceu alguma vez na minha vida. Existem umas pessoas que falam que é porque o seu subconsciente mostra uma resposta, mas na realidade, segundo a Bíblia, precisa a gente estudar um pouco isso. Essas coisas já aconteceram na sua vida porque realmente você já passou por esse lugar, entende? Só que de forma espiritual. Então as pessoas elas não têm acesso a esse mundo. Apenas João teve e Daniel. Se você ler Daniel, você vai entender o Apocalipse de forma perfeita, porque as pessoas só leem Apocalipse e não conseguem entender, mas está dividido em todos os profetas, entende? Então, assim, é preciso você ter um discernimento de um mundo espiritual para que você consiga entender o que acontece aqui na Terra. Se era isso, é mais ou menos essa questão do invisível, é você acessar o que já aconteceu, certo? Eu creio que se você conseguiu imaginar agora, se você está aqui agora, as pessoas dizem, nada é por acaso, nada realmente é por acaso. Aqui poderia estar aqui milhões de pessoas nessa live, mas não tem milhões de pessoas. Por quê? Porque você está aqui e agora você, com certeza, isso já aconteceu. Só que quando eu desenvolvo tudo isso que eu me permito, é porque realmente está próximo de chegar o meu tempo. Porque já foi agora. Deus é quem? Deus é o antes, o hoje e o amanhã. Por que ele é onisciente, onipresente e onipotente? Porque ele sabe de todas as coisas que vai acontecer. Por quê? Porque ele já viu tudo isso. Entende? Então, o fato de ele já ter visto, de você estar aqui, a gente está falando aqui, para a gente resumir, para a gente descer para o livro, o fato de você estar aqui é porque isso já aconteceu. Entende? E agora você vai desenvolver isso. Tem muita gente que entra aqui nessa live, por exemplo, sai. Por que as pessoas vão dizer, poxa, deixa o cara sair, fique à vontade. As coisas precisam ser natural e fluir. O que é o fluir? É deixar da forma de como Deus já fez. Entendeu? E por que você não pode fazer e agir com a força do seu braço? Porque agindo com a força do seu braço, você vai agir conforme você quer. E ninguém pode conseguir interferir isso. Entendeu? Porque Deus já fez todas as coisas. Então você não deve se preocupar. Você deve fluir porque Ele já sabe do teu amanhã. Ele já sabe como vai ser. Mas quando você se permite, se entrega a um processo de transformação de algo que você não viu ainda, é porque está chegando o teu tempo. E aí você passa por um processo de mudança de caráter, Deus trabalha no teu caráter, enfim, e agora Ele vai começar a te mostrar aquilo que você já via na sua mente. Por isso que é porque às vezes as pessoas elas não entram na Bíblia, né, quando vai explicar tudo isso. De forma, aqui a gente está falando de algo emocional, não é assim que a gente aprende, de acordo com os seus conhecimentos, de acordo com os seus pensamentos, você visualiza a meditação, nós aprendemos assim de forma científica, mas isso é completamente espiritual, entende? Porque quando eu visualizo aqui, né, na minha mente, eu consigo acessar algo de algo que já aconteceu, entendeu? Entendeu aí, gente? Então, assim, é preciso você entender tudo isso. É preciso você entender que, para você conseguir ter esse discernimento do cérebro, eu digo que o cérebro, Deus, a pessoa diz, poxa, mas o cérebro é tão confuso, por que Deus fez? Deus fez o seu cérebro somente para você obedecer. Entendeu? Aí o diabo desconfigurou para que você consiga obedecer uma voz que não é mais a dele. Entende? Então, assim, a voz de Deus era para estar aqui, as imagens, a programação dele, o senhorio dele, era para estar aqui na sua mente, você está aí usufruindo de riquezas, entendeu? Só que foi desconfigurado e agora nós vamos estamos entrando num processo de reconfiguração, entendeu?
E tudo começa pela parte da conscientização da situação, do problema, né? Porque, tipo assim, você pode ter acesso àquilo que Deus preparou para você, o que Deus quer para você, mas por conta das suas crenças erradas, crenças limitantes, você não tem acesso e acessa coisas erradas. Então, assim, naturalmente as pessoas têm uma tendência à negatividade, ao pessimismo, ao que não vai dar certo. Ela precisa ter consciência que isso também está programando a mente dela. Uma vez que eu tenho consciência disso, eu posso mudar a chave. Eu já estou com pensamentos errados. Preciso ter consciência em relação a isso, para que eu possa modificar. O T. Harv Eker, ele diz que primeiro você começa pela conscientização das suas crenças. É você parar e pensar, entender quais são as minhas crenças. Depois, procurar investigar. Por que eu penso isso? Qual foi a origem desse pensamento, dessa crença limitante? Onde é que eu escutei isso? De repente foi algum trauma, alguma coisa, e aí eu associei. E a partir do momento que você tem essa consciência e esse entendimento, investiga onde é que nasceu essa crença, você pode desconectar. A partir do momento que você desconecta, aí você vincula uma nova crença, que é a crença correta, que é a crença daquele sistema operacional inicial que a gente falou, né? O Windows Lord, né? Então, quando você remove aí esse processo, você tem acesso ao Windows Lodge. Você vai ver que no Windows Lodge a sua crença é de sucesso, é de positividade. Isso vai movimentar as suas ações. O T. Harv Eker, ele traz até um lema. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. E ações conduzem a resultados. Se você está tendo resultados que você não está gostando, que você gostaria de ser melhor, tem que mudar a raiz. Que é justamente programar os seus pensamentos de novo. Ter uma programação mental, uma programação espiritual, modificar essa chave para que você tenha novos pensamentos. Eu nunca encontrei na minha vida uma pessoa que tem sucesso, que tem prosperidade com pensamento negativo, pensamento de escassez, eu nunca vi. Entendeu? Normalmente são pessoas que reclamam da vida, que acham que tudo é problema, não conseguem enxergar as oportunidades que a vida traz, não consegue criar as oportunidades, e a gente vai trabalhar tudo isso aí em cada arquivo de mentalidade, que a ideia é essa, é colocar novas linhas de comando na sua forma de pensar, para que você tenha, né, o segredo da mente milionária na sua mente, né, e vai passar por tudo isso, parte espiritual, mental, emocional, você vai ver, fica aí até o final que você vai receber os 17 arquivos da riqueza. É tão importante essa questão espiritual, que existe uma vez eu estava em um processo, e a gente acabou tendo que fazer, né, devido a umas imersões poderosas, que nós chamamos isso de atos proféticos. Se você vê qualquer evento poderoso, certo? Que trabalha com o processo de reprogramação, isso já acontecia no passado. Muitas coisas que acontecem hoje, que as pessoas direcionam a macumba, direcionam a Emanjares, essas coisas, tudo isso era feito lá em Êxodo. Entende? Então, assim, esses atos de reprogramação de crenças, vamos dizer, já eram feitos através de oblação e libação. Né? Oblação são sacrifícios de carne, né, de algo que era físico, e libação, sacrifícios de líquido, que era de sangue. Só que as pessoas, e hoje tem, o que é que você encontra nesses despachos aí? Né? É exatamente sacrifícios de sangue e sacrifício de carne. Só que o que é que tem a ver com isso? Esses treinamentos que acontecem com autos proféticos, isso é um treinamento de mudança de paradigmas em atravessar uma região que é o segundo céu. Nós temos 3 céus, né? Esse céu que nós estamos, o que nós vimos, né? O terceiro céu, o segundo céu, que é principados e potestades, e o terceiro céu, que é o céu do trono de Deus. Nesse segundo céu, onde estão os principados e potestades, existem coisas amarradas na sua vida, que eu creio que não, em nome de Jesus, né? Que se trata de situações financeiras. Como, por exemplo, se você um dia assinou um atestado de pobreza, né? Isso, de forma espiritual, isso movimenta. Por quê? Porque no atestado de pobreza, a primeira frase que vai ter lá é eu sou, certo? E o que é o eu sou? O eu sou é o grande Deus, certo? E quando você coloca eu sou pobre de algo que é negativo, vamos dizer, você está acessando o que Deus te falou que você é isso, entendeu? E a pobreza é negativa, entende? Então o que é que acontece? Isso cria uma amarração, certo? No mundo espiritual, nesse mundo onde existem principados e potestades, porque Deus não te falou isso. Qual é o direito que você tem
de dizer que é algo que você não é. Então precisa sim você fazer um processo espiritual de atos proféticos, que eu faço no método triuno também, entendeu? Para desamarrar essas palavras fortalecedoras que você escreveu, você assinou lá, eu declaro, e você assina lá. Então você que está aqui nessa live, eu sei que muita gente precisava estar ouvindo isso aqui agora, porque isso poucas pessoas sabem e muita gente faz isso. Observe que não necessariamente isso só acontece no mundo emocional. Não, eu vou desenrolar isso daí. Mas negativo. Isso acontece também no mundo espiritual. Fora aquilo que talvez aconteceu na gestação da sua mãe, fora aquilo. Então, todo mundo precisa de um processo de reprogramação emocional e espiritual. Entende? Então, você precisa entender que muitas das coisas que você assinou, que você fala, entende? E que você coloca dentro de uma frase do eu sou, certo? Você está dizendo que Deus falou algo que Deus não falou. Então, muito cuidado, principalmente com essa questão. A não ser que você vai dizer que eu sou fraco, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa triste com o processo com pessoas que me fazem mal, entende? Então, assim, eu tenho eu sou uma pessoa que não sei fazer algo que é ruim, entende? Então, se aquilo é ruim, não tem problema. Mas algo que você deveria ser bom, por exemplo, você é uma pessoa pobre, Deus não diz que você é pobre, entende? Deus diz que você é rico e próspero. Então, muito cuidado com essas palavras. Às vezes, isso sai de forma imperceptível. Por quê? Porque já é um costume, entende? Já é um costume que você fala e usa esse termo. Sabe que não pode falar, né? Sabe que não pode falar, nem sabe, entendeu? E aí acaba usando esse termo. Mas é a inconsciência, né? A inconsciência do poder que a palavra tem. Porque, tipo assim, se você parar para analisar, primeiramente tudo nasce do pensamento. Tá? Isso. Então, eu pensei, eu sou uma pessoa pobre, sei lá, sou uma pessoa triste, infeliz. Então, nasceu do pensamento, eu boto isso para fora, passou, externalizou, eu sou uma pessoa triste. E vai voltar para você de novo, porque você escutou o que você falou. Então, é um sistema que se retroalimenta, entendeu? Então, eu estava até pensando aqui em relação à criação e dos lotes, e o nosso poder delicado de alterar essa linha de comando que originalmente foi feita do sistema. Porque é um negócio muito sério, entendeu? Tipo, Deus criou lá o Éden, né, tudo ali perfeito, tudo podia se alimentar de qualquer coisa, tudo tranquilo, mas o homem quis, não, eu vou clicar aqui no vírus. Exatamente. Eu vou mudar o eu sou. E aí a gente tem essa realidade hoje, né? Aí é como acontece com o computador, né? Quando entra um vírus num programa, palavras saem sem você escrever, você vai apertando o teclado aqui, vai saindo coisas que você não quer falar. Poxa, eu estou querendo entrar aqui no Facebook, ele está me levando para o Badu, né? E aí vai te levando para dentro do vírus. Então, assim, o que é uma crença? Uma crença é eu querer fazer algo e não conseguir fazer aquilo. Ou então, fazer algo que eu não queria fazer. Por exemplo, você quer alcançar uma coisa, mas você não consegue. E faz de forma contrária. Entendeu? É a mesma coisa que o próprio programa em si. Ele te leva para o sentido contrário da coisa. Entendeu? Então, assim, você quer porque quer ser próspero, mas não sabe por que você vem sendo. Então, tudo isso... Felipe, mas isso é uma coisa que todo mundo passa por um processo, sim, precisa de um processo, mas principalmente a permissão. Precisa de uma transformação em um caráter. Deus, às vezes, ele permite que você passe, vai depender da forma, ele permite que você passe por circunstâncias difíceis, certo? Para saber o quanto você consegue suportar de forma física para acessar algo maior, entendeu? Então, quando você consegue entender isso, você vai conseguir ver Deus trabalhando na sua vida, porque se você entende o eu sou e o que ele falou sobre sua vida, pode cair o mundo em cima de você, porque existem várias formas de você mudar esses padrões, várias formas, né? Às vezes Deus tira a pessoa da sua vida, Deus faz você passar por circunstâncias, entendeu? Porque a prosperidade, o físico, não é o que é mais importante para ele.
E ele mesmo disse, Cristo disse, que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba, e assim ajuntar tesouros no céu, onde não roubam e não corroem. Então, não é o mais importante, mas para que você tenha acesso ao que ele falou que você iria ter aqui, você precisa de mudança de mentalidade, entendeu? Então é isso. Eu estou com uma dúvida. Relacionado a isso que você falou e com o que o autor falou. O autor ele fala que o que a gente vive é resultado. Beleza, resultado das nossas ações, que são moldadas pelas nossas decisões, que são definidas a partir das nossas crenças. E essas crenças, ele fala que são definidas em 3 etapas. A primeira é pelo que a gente ouve, aquelas frases que a gente costuma ouvir. Ah, dinheiro não dá em árvore, isso é muito caro, eu não tenho dinheiro, e aí isso vai ficando na cabeça e vai moldando igual como você falou ali. E criam os padrões. E é bem interessante quando você estava falando, que me veio muito aqui meu filho. Ele chegou para mim e disse, eu quero comprar um brinquedo tal, eu quero o brinquedo tal de Natal. E o brinquedo era bem caro. Eu não falei para ele que era caro. Eu disse para ele, beleza, Gustavo, você vai juntar esse dinheiro aqui, e aí e dividir pela quantidade de meses que faltava, e ele tinha uma quantidade por mês. Mas eu não disse para ele que era caro. A gente criou um plano de ação para chegar. E aí, primeira coisa, são as frases, né, o que a gente aprende. Segundo, os exemplos dos nossos pais, das pessoas que convivem com a gente, das pessoas que são referência pra gente, e as coisas que acontecem na vida da gente. Ele traz até o exemplo daquela pessoa que o pai dela morreu por conta de uma briga financeira, estava brigando com a mãe, infartou, morreu, e o dinheiro virou uma coisa ruim para ela. E essas crenças moldam as nossas decisões, que moldam os nossos resultados. Segura aqui. E aí, teve uma coisa que você falou, que eu acho que foi o que eu não entendi direito, que aí é legal, que pode ser a dúvida de mais alguém. Você disse que o que a gente passa já está definido. A gente está vivendo de novo. Sim. Com essa questão dessa relação de... Porque... A Carmen disse que ele está escutando, viu? Carmen disse que ele está escutando essa... A Carmen disse que ele está escutando. Manda um beijo pro meu menino, dona Carmen. Com essa relação, dessa construção de tudo isso, com o que a gente já passou, enfim, entendeu? Entendi demais. Vamos lá. Como foi que você soube que você não conseguia... aliás, como foi que você soube que você não era para falar para ele que aquele objeto era caro? Por conta desse livro que eu li. Se não fosse o livro, eu não teria pensado nisso. Pronto. Então, quem te condicionou a tu ler o livro? Fui eu mesma. Pronto, beleza. Então, quer dizer, todas essas coisas você só conseguiu aprender porque era o seu tempo de aprender. Certo? O que é que acontece? Todas as coisas... Por que as pessoas falam? Felipe, nada é por acaso. O que é essa frase? Nada é por acaso. Certo? Por exemplo, existem pessoas entrando e saindo aqui. Todas as pessoas que ficassem aqui, nada é por acaso. Certo? Mas tem pessoas entrando e tem pessoas saindo. Nada também é por acaso. Mas se essa pessoa fica aqui e pega um insight como esse que você falou, certo? Ela vai prender a atenção dela. Se prendeu a atenção, nada é por acaso. Houve uma permissão espiritual de algo que já aconteceu para que ela se prenda aqui. Você está conseguindo entender? Caso Sim. ainda não chegou o tempo dela, ela vaza. Certo? Se você não tivesse recebido um insight, certo? De ler esse livro e causar isso na vida dos seus filhos, provavelmente Deus não tinha ainda planos nem para você e muito menos para os seus filhos que são jovens. Só que ele já tem um plano. Porque isso que você falou vai se movimentar, sabe aonde? Lá na 3ª geração sua, na 4ª. Ele vai construir um padrão de que não pode ter limitação na fala, vai ser fortalecido porque você não teve esses padrões, e quando ele tiver os filhos dele, vai fortalecer,
que a gente, só que eu acredito que Cristo volte antes, que vai ser que nós estamos desenvolvendo crianças super poderosas. Tá conseguindo entender? Porque você conseguiu pegar? Nada é por acaso, certo? Você viu, você pensou, você imaginou, você construiu esse cenário porque era o seu tempo de construção, entendeu? Se você tivesse passado direto, é porque não era o seu tempo. Todas as pessoas que estão aqui e estão ouvindo isso, não só a gente, mas qualquer tipo de desenvolvimento e conhecimento, que estão buscando a conhecer a sua identidade, a si mesmo, em todas as áreas da vida, é porque chegou o tempo delas. A curiosidade bateu. Poxa, os meninos da Arca estão gravando uma live, estão falando isso. E o que é que está te motivando a vir até aqui? É algo espiritual. Você está entendendo? O que é que motiva uma pessoa a ir até a igreja? As pessoas dizem, foi conduzido pelo Espírito Santo. É o tempo dessa pessoa, o que é o chamado de Deus? Deus vai lá e bate na porta e diz, vamos papai, agora é contigo. Chegou a tua hora, porque eu já vi que isso ia acontecer. E aí quando diz, o que é que o apóstolo Paulo diz? Eu fui para a direita e Cristo me mandou ir para a esquerda. Eu fui para a esquerda e Cristo mandou ir para... Por quê? Porque ele vai buscar. Então se você não for no amor, você vai pela dor. Eu estou falando isso de forma espiritual, certo? Mas nessa circunstância emocional aqui que nós estamos falando, é exatamente porque ele já viu todas as coisas. Você teve um ganho através desse insight que você teve, entendeu? Tu chegou para ele e falou... Pelo lado bom, pelo ganho, é legal, mas quando a gente começa a pensar nas coisas ruins que acontecem. Porque, vamos lá, a morte é algo bom ou é algo ruim? Não vamos falar de morte, não. Não, vamos para uma coisa mais... Porque morte, ela assim, eu vejo como uma coisa boa, você está perto de Deus, mas vamos falar de traumas. Tudo que acontece nessa terra é problema do homem, não é problema de Deus. Vamos lá para o menino que ficou preso no tonel. Pronto, o menino ficou preso no tonel. Isso... A gente está fugindo do livro. Não, eu quero só falar uma coisa aqui, né? Pegando um pouco do gancho que o Felipe falou, né? Ele entende muito mais disso do que eu, mas o que é que eu entendo, né? Eu carrego muito aquele drive de Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu chamado. Eu carrego sempre esse drive. Então, pegando esse episódio aí que a Rebeca falou, né, das infinitas possibilidades que poderia acontecer, as coisas ruins e tal, quando a gente pensa naquilo que pode acontecer com a gente, ou que aconteceu com a gente, ou que pode acontecer naquele alcance que a gente está vendo, a gente não tem acesso ao livro todo. E só Deus tem acesso ao livro todo. Então, esse movimento que a Rebeca está fazendo aqui agora vai gerar uma repercussão no futuro, que vai gerar outra, e outra, e outra, e outra, e outra, até chegar em várias gerações. E nesse final do filme, que a gente não tem acesso, apenas Deus tem, ele sabe exatamente o que aconteceu. Isso que está acontecendo é bom, porque ele sabe o resultado final. Então, é assim que eu entendo. Entendeu? A nossa visão é muito pequena para definir, tipo assim, aconteceu um trauma na minha vida, isso aconteceu uma consequência comigo. Mas a partir do momento que eu consigo me desconectar, esse trauma vai ter uma grande importância na minha vida para que eu possa destravar outras pessoas. Então, de repente, eu que sou o libertador daquela minha comunidade. Entendeu? Então, é assim que eu vejo. No final de tudo, vai dar tudo certo. É isso que eu acredito. É porque a gente complica uma coisa que o homem já complicou lá atrás. Não tem mais jeito. A gente já voltando de novo, né? Foi desconfigurado, então tudo acabou. Você acha que existiria esse rapaz estava no tonel se existisse o pecado? Não. Existia pobreza? Não. Morte? Muito menos. Então o pecado foi o ídolos. Por isso que eu quis começar assim, entendeu? Para a gente realmente começar a instalar drives, de acordo com o que o livro vai dizer. Então tudo já aconteceu. É quando realmente ele criou todas as coisas, ele já sabe de todas as coisas. Por isso que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então fique em paz, porque no final, como o David disse,
vai dar tudo certo. Isso, você Essa vai pergunta um já me fizeram e eu não soube responder, sabe? Por que que Deus permite que aconteçam coisas ruins? Não, Deus não Ah, permite nada. Foi o homem que permitiu. Tu diz para ele. Aí ele diz, oi? Deus não Ai, permite nada. Na verdade, Deus não permite coisas ruins. Você tem que fazer uma diferença de duas coisas, de um pecado e de uma coisa que é humana. Né? Do que é de Deus, ele criou e falou. Né? O que a gente está querendo dizer aqui, nós estamos querendo instalar drives aqui, drives mentais. Então, pronto, ele já falou sobre isso. E nada do que você colocou aqui, vamos dizer, não é o que ele falou, é o que nós falamos. Entendeu? É o que nós colocamos, são as nossas mãos, entendeu? São os nossos hábitos que geram essas destruições aí. Então, não pode envolver Deus em algo que foi derrubado lá no passado. Isso envolve. É permissão? É. Por quê? Porque isso faz parte de um plano de salvação, entendeu? Tem todo um processo. Mas, enfim, para a gente voltar, né, para o livro aqui, que isso é muito importante. Certo? Depois a gente entra numa A Fabiana já quer que a gente informe aqui, ensine como é que acessa o Kairos, como é que acessa o tempo de Kairos. Eu queria só dar a Fabiana aqui nos comentários. Eu quero só fazer um complemento em relação ao que o Felipe falou. Tem várias pessoas entrando aqui e saindo, certo? De repente, a pessoa entrou, passou 2 minutos, pegou aquela informação que ela precisava para um momento da vida dela. Era aquele momento, era aquele time, aquele intervalo crucial para que ela possa tomar uma decisão na vida dela. Então, já valeu a pena esse movimento aqui que a gente fez. Esse seu relato aí que você teve, essa experiência aí, né, com seu filho. De repente já serviu para essa pessoa. Entendeu? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu chamado. E aí, como é que acessa o tempo de Kairos? Como é que acessa o tempo de Kairos? Aí você teria que ser alguém, né, que Deus te chamasse para que você conseguisse acessar esse tempo. Eu, até onde eu conheço, só João e Daniel. Entende? Que a Bíblia me diz. As pessoas podem falar, não, eu fui arrebatado em sonho. Ok, é a experiência que ela teve. Mas aqui na Bíblia fala assim, entendeu? Então, o acesso ao Kairos é você ser arrebatado, você sair da dimensão nessa terra e entrar na dimensão espiritual. Aí você acessa, aí você vê, você vai ver tudo que aconteceu. Gente, é simples, tá? Pra gente voltar para cá. A fé é quando você tem certeza e convicção de algo que não existe ainda, certo? E como que você tem certeza que você vai ficar uma pessoa próspera, que você vai ser um milionário? É você se... Por que foi importante a gente falar sobre isso? E nada também é por acaso. Porque para você ter uma fé e criar uma imagem de certeza que você é uma pessoa próspera, você vai ter que entender que você está aqui por uma permissão, entendeu? E que agora você está acessando algo que vai ser levado para a sua vida. É bom, é show. Entendeu? Só que as pessoas, elas são muito religiosas. Elas não leem a Bíblia, que a gente chama os tertúlios, né? Os tertúlios não lê a Bíblia e não consegue entender o que é que está dizendo aqui. E aí o que é que faz? Acha que o cara está falando heresia, enfim. É preciso de muito estudo em profundidade para você entender isso. Então, o que é que essa prosperidade vai te condicionar? Primeiro de tudo, você precisa ter fé, meu amigo. Ou minha amiga. Você tem que ter fé que isso vai acontecer. Segundo, fé em quê? Como é que você vai aplicar um exercício de afirmação se você tiver fé que isso funciona? Você não vai aplicar. Vai mudar a sua vida? Não vai. Como é que você vai aplicar um exercício de mentalidade, visualizar uma coisa que não aconteceu ainda? Você vai precisar de quê? De fé. Primeiro, em quem está te passando a informação. E segundo, em você mesmo, de acreditar que isso aqui já vai acontecer. Então, o que esse cara fez? O autor do livro, ele construiu um processo de fé, pegou os macetes, viu, como o David falou, que estava completamente aí destruído no fundo do poço, e fez o quê? Eu vou fazer. Mas será que ele fez de propósito? Ele fez brincando? Nada. Ele se jogou. E quando você se joga, você vai mesmo para cima, você não vai dar um de Pedro. Entendeu? Pedro é cheio de demônio emocional. Entendeu? Por quê? Cristo chamou eles de fé, Pedro, que é o chão. Olha para mim, olha para o lado e para o outro. Então,
primeiro você coloca o pé, depois é que você coloca no chão. Toda vida que você for fazer alguma coisa, você tem que fazer isso. E se está acontecendo alguma divergência, certo? Que não é favorável, que você não está se sentindo bem em termos financeiros, você tem que entender que Deus está permitindo isso. Entendeu? Poxa, mas eu não mereço isso. Para quê? Para que você consiga se ver. Tudo que Deus faz é para que você consiga criar uma autoanálise. Deus ele quer o mais importante para a sua vida. Ele quer que você seja próspero, rico e abundante. É como o jovem rico. Ele fez aquela pergunta para o jovem rico, para ele vender tudo e seguir ele, né? Que a gente está falando aqui de mentes milionárias, vamos dizer, mas ele já conhecia o que aquele cara ia fazer. Então ele estava falando com o coração dele. E depois ele diz, né? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então onde é que está o teu coração agora? Certo? Está em quê? Está em movimentando em quê? Numa preocupação, numa falta, numa demanda negativa, enfim. Onde é que está? Você tem que estar em paz, amigo. Não adianta. Entendeu? É colocar nas mãos de Deus. É dizer, o Senhor falou sobre isso. Mas, se eu estou passando por isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aprender mais. Eu tenho que me movimentar mais. Eu tenho que me conhecer mais. Eu tenho que me tratar mais. Porque é isso que Ele quer, que você trate o seu caráter. Ele fez o que com Abraão? Abraão morava numa casa... Abraão era riquíssimo. Fez aquela coisa que nós todos sabemos aqui. Abraão vivia super bem e ele disse, Abraão, vai para uma terra que lá eu vou te mostrar. E aí Abraão foi e se jogou. Saiu, botou a mala e a cunha nas costas e foi-se embora. Entendeu? Então isso é o quê? É um processo de autoconhecimento, de fé. Por isso que ele é o pai da fé. Entendeu? Só que olha só como isso é importante. Vamos entrar aí. Só que de acordo com os seus problemas de caráter que precisam ser tratados, você precisa retirar algumas pessoas da sua vida, você precisa mudar alguns ambientes. O que foi que ele fez com Ló? Ele diz, Deus parou literalmente de falar com Abraão depois que Abraão quis salvar a vida de Ló. E aí Deus só voltou a falar com Abraão depois que ele disse, Ló, tu escolhe para onde, tu vai para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E o que foi que aconteceu? Deus voltou a falar com Abraão. Por quê? Porque Abraão foi teimoso, tomou uma circunstância diferente. Então, se você entender, é um processo. Entendeu? É um processo de transformação. Ele saiu de algo, tomou uma atitude muito maravilhosa, se jogou para se conhecer, para ter fé, fez aquilo com o filho, enfim, que foi depois, né? Então, o que é que acontece? Você precisa entender que se você sair da linha daquilo que Deus falou sobre sua vida, você vai ter que voltar. Por isso que Deus parou de falar com Ló e só voltou a falar com ele depois que ele decidiu ir por caminhos diferentes. Aí diz, agora sim, agora vamos conversar de novo, porque você estava dando mais atenção a Ló do que a mim. E aí é isso, gente. Entendeu? Sobre essa questão aí de obediência, de você se jogar, ter fé, é esse processo, é essa linha que você vai. Mas aí nós vamos aqui, tem muitas coisas aqui que o livro fala de forma emocional. Nós estamos espiritualizando muito aqui a live, né? Exatamente. Totalmente espiritual aqui. Não, mas está certo, né? Eu acho que acredito que está agregando aqui muito. A gente não ficar preso apenas ao livro e trazer nossas experiências e outras leituras para a gente poder complementar aqui essa reflexão. E eu acho interessante também, só pegando essa história aí de Abraão, é que depois que Ló parte, certo? Aí os descendentes de Ló, eu acho que são os amoritas e os moabitas, no futuro eles vão perseguir os filhos de Israel. Entendeu? Para você ver como tudo, você comete um erro, ele gera consequências imprevisíveis para você. Então, quando você segue o plano de Deus, você aceita, né, o projeto que Ele criou, as coisas fluem. Mas quando você começa a ter resistência, as coisas começam a dar errado. É como o Felipe falou, se você estiver com as pessoas erradas, não tem como você prosperar. Às vezes é preciso você fazer essa higienização de pessoas na sua vida, entendeu? Que corroboram com aquele propósito que Ele te deu. E aí, inevitavelmente, a gente acaba caindo no tema de liberdade, né? Que foi uma coisa que Deus deu a Abraão. Deus deu a Adão, tá? A liberdade de ele comer aquele fruto proibido, né? A liberdade de ele querer sair do jardim do Éden. E da mesma maneira, a gente tem a liberdade de pensamento aqui, né? Eu posso tanto
ter a minha fé, acreditar no projeto, como também não acreditar no projeto. Ter medo, ter a programação errada. Você é livre para isso. Entendeu? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Ou a gente parte para os arquivos? Vamos partir aí para os arquivos. Vamos partir para os arquivos aqui que a gente vai continuando, tá? O arquivo número 1 para você reprogramar a sua mente e começar a ter os drives corretos para ter os resultados que você quer, né? Os resultados positivos. Só trazer aqui um contexto os arquivos são os drives que vocês falaram. Ele começa só na questão didática para poder linkar com o começo. Ele traz essas questões, ele fala que você precisa identificar, você precisa ressignificar e aí instalar os novos drives. Esses drives agora, esses 17 arquivos, são os novos modelos novos que vão fazer, né, que são os segredos, que é o segredo da mente milionária. Só fazendo esse contexto para a gente entrar no conteúdo dos drives. Esses arquivos precisam estar acessíveis de forma rápida e frequente, entendeu? Por isso que ele traz as declarações. Não é uma coisa que vai mudar do dia para o outro, não mudou para o T. Harv Eker, que é o autor desse livro. Então é algo que você vai repetir durante um bom tempo, até você incorporar essa nova programação. Foram vários anos a gente escutando coisas erradas, entendeu? Que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é sujo. Então, assim, também é um processo de reprogramação, também vai levar tempo. E o primeiro drive mental que ele traz aqui é o seguinte: a diferença entre pessoas, é sempre assim, a diferença entre pessoas que têm a mentalidade de riqueza e a mentalidade de pobreza, tá? E no primeiro arquivo, ele fala o seguinte: as pessoas de mentalidade rica acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida, as coisas acontecem. Vocês conseguem perceber como são pensamentos diferentes? Em um pensamento, eu assumo a responsabilidade pela minha vida. Entendeu? Eu vou criar as oportunidades, eu vou atrás, né, de construir as coisas para mim. Eu vou tomar conta da minha própria vida. Não simplesmente vou deixar que as coisas aconteçam, assim. Isso até, tipo assim, se você tiver o outro drive da mentalidade de pobreza, você tem uma tendência até a se vitimizar. Entendeu? Que as coisas vão acontecendo na sua vida, você não tem controle sobre ela. E aí você paralisa, né? Aí vem os traumas e tudo, você usa várias coisas como muleta para não prosperar. Então, se você identifica algum tipo de crença limitante, algum trauma que te bloqueia, que impede de você ter mais resultado, de você agarrar as oportunidades, de construir as oportunidades, é bom ficar de olho nisso aí. E aí a frase que ele fala é o seguinte: para você não ser mais vítima, né, não ter mais essa posição, é você declarar todos os dias: eu mesmo crio meu próprio grau de sucesso financeiro. Tá? Então, assim, você assume a responsabilidade por ele. Esse é o primeiro arquivo. Vocês têm alguma coisa para comentar? Felipe, eu vou chutar a bola para eu comentar, que é uma dúvida. Às vezes, com esse pensamento, só acontece o que Deus quer, o que Deus permite, aí acaba que é criada essa questão. Não é o tempo de Deus. O pensamento não é o pensamento, vai tudo acontecer no tempo certo. E aí, às vezes, acontece o pensamento do comodismo, e as pessoas não tomam a autorresponsabilidade das suas vidas. Nessa questão aí, existem tantas coisas que as pessoas usam para dizer que é Deus. Tem gente assim, ó, você vai para sua igreja evangélica lá, aí tem um profeta. O profeta tá doido para dizer para você é preguiçoso, tá doido para dizer para você que você é um safado sem vergonha, que trai a mulher e diz, não tem coragem de dizer na cara e diz assim, ó, Deus mandou dizer que você é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Então, assim, tem muitas coisas que é do homem que ele coloca Deus na frente, entendeu? O correto é que realmente todas as coisas aconteceram, tudo é no tempo de Deus. Mas se você é uma pessoa que é preguiçosa, não quer agir e ficar dizendo no tempo de Deus, é só você ver os resultados dela. Certo? Há quanto tempo tu diz isso? Quanto tempo? Você acha que Deus é tão assim, é preguiçoso? Você acha que Deus ele não tem um... Você acha que ele é assim? Então por quê? Realmente não é o tempo dela. A crença é só a desculpa para ela não entrar no tempo de Deus. Entendeu? E tem aquela história do cara que está na ilha, né? Que Deus manda várias possibilidades dele ser salvo e que ele não vai porque está esperando
Deus chegar e tirar. Tempo de Deus. Aí o cara fica lá cozinhando, dizendo que é o tempo de Deus, o cara morre, né? E aí não cumpre um propósito, às vezes morre para dar vida para outro, né? E aí acaba aqui não cumprindo o que tem que ser feito. Entendeu? E quando voltando à questão dos arquivos aí, para a gente falando sobre a questão do que o David falou, para comentar, não sei se a gente vai falar, é a questão de que você atrai as pessoas. Você ainda vai falar, David, sobre isso, que, tipo assim, eu vou comentar, depois a gente só faz entrar num contexto. Não qualquer coisa, se entrar um assunto em que é um outro arquivo, não tem problema. Quando a gente chegar lá, a gente já passa mais rápido porque já foi falado, entendeu? Então fica à vontade aí. Então, show de bola. Então, assim, ó, o que é que acontece? Quando você está em um estado de crença, de limitação emocional, você quer ver, é incrível isso é muito poderoso. Você vai se conectar com aquelas pessoas que são exatamente coerentes com a sua limitação. É a mesma coisa que você tem um cara que é muito próspero. Aí vem um cara aqui e fala assim, meu amigo, rapaz, eu não vou não, porque eu tenho que pagar uma conta, e fala qualquer coisa, uma conta lá na bodega, vamos dizer, né? Esse cara que já é mais nível hard, vamos dizer, ele vai ficar insatisfeito, porque ele vai dizer, rapaz, mas eu não falo sobre isso, para que esse cara trouxe isso? Eu não quero saber, eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir. Porque na cabeça dele, ele não está atraindo essas pessoas para a vida dele. E assim, consequentemente. Por isso que a pessoa que você casou foi exatamente a pessoa que já estava certa para você, de acordo com as suas limitações, certo? A pessoa que você convive hoje é exatamente o diálogo. É só você observar. O diálogo é o mesmo. E quando você sai do ambiente, que entra num ambiente maior, você vai ver que muda tudo. Muda o formato, pessoas que não falam de contas, de pagar, pessoas que só falam de lucro, lucro isso, lucro aquilo, vamos fazer isso acontecer, vamos pegar aquilo ali e transformar em 5 vezes mais, e tal, e tal. Aí você vai com uma limitação e você diz, rapaz, esse povo é realmente tudo ambicioso, tudo egoísta, só quer as coisas, rapaz, só fala de dinheiro, só fala de dinheiro. O que é que está querendo? O que é que você está querendo dizer? Claro, ali é a crença da pessoa junto com outros, entendeu? Então você está fora da caixa e não está conseguindo entender o nível de mentalidade que o cara que está lá em cima tem. Então, você deve respeitar, não pelo fato de você ser, então assim, não pelo fato de você ser quem você vem sendo, mas sim pelo fato das pessoas serem como elas são, lá no nível mais alto, entendeu? Então, você precisa entender que existem níveis de mentalidade diferentes. É por isso que a gente diz, mude o seu ambiente. Tem gente que muita gente que foi embora para São Paulo para morar ali no Alphaville, né? Em São Paulo, para mudar o ambiente, para se conectar. É tanto que os edifícios lá, aliás, os prédios, as casas, os valores... Parou aí? Não. Os valores, eles estão bem mais altos. Por quê? Porque as pessoas querem network, querem entrar dentro do sistema. É uma bolha, um sistema de energia que se movimenta, que acaba aqui pegando em você, entendeu? Então, assim, você precisa acionar isso na sua vida para que você consiga entender isso, entendeu? Então, isso é muito importante. O ambiente que você está e as pessoas que você trouxe para a sua vida até hoje. Porque as pessoas que você trouxe até hoje são as pessoas que vieram de acordo com a sua limitação. Com a forma de você enxergar, com a sua crença, com a demanda. Entendeu? Entendi. O David caiu. Já ele volta. Então é isso. Enquanto o David volta aí, você precisa entender os ambientes, com quem você vem falando, com quem se relaciona a isso, entender o processo, entendeu? Às vezes, pessoas, poxa vida, minha empresa quebrou, por que isso aconteceu? Ou então, poxa vida, eu perdi o meu trabalho, algo tão importante, por que isso aconteceu? Talvez sejam apenas por causa de pessoa, uma pessoa, entendeu? Deus quer te colocar em outro ambiente, e por causa daquela pessoa que não ia sair, ele preferiu te tirar, porque ele não enxerga o que você quer enxergar.
quer o fator de poder aquisitivo, poxa vida, é isso, tal. Então ele só quer tirar as pessoas que você vem alimentando com suas crenças de muito tempo. Ele quer mudar o teu caráter, para te posicionar em algo diferente. Entendeu? Então eu vejo muito essa questão de que as pessoas, por exemplo, teve essa pandemia, muita gente entrou em crise e faliu de uma forma, aliás, perderam seus trabalhos, enfim, muita coisa aconteceu. Mas você precisa ter um nível de mentalidade espiritual muito desenvolvido para poder entender o que é que realmente Deus está querendo te dizer. Porque o dinheiro ele não acabou, o dinheiro ele foi trocado de mão. O dinheiro que era seu passou a ser de outra pessoa que tem preparação, que tem inteligência emocional de forma financeira diferente, entendeu? E aí ele só foi trocado de mão. E você precisa entender sobre isso. Entende? Então, o que é que acontece? Quando você dá esse tempo e se permite que realmente você passou por essa circunstância negativa na pandemia, você vai dizer o quê? Poxa vida, o meu dinheiro foi trocado de mão. Ele saiu da minha mão para a mão de uma pessoa que foi mais inteligente do que eu. Então, o que é que eu tenho que fazer? Me conhecer, ativar minha identidade, saber mais quem eu sou e ir para cima, fazer o que tem que ser feito. Entendeu? É isso aí, gente. É aquela coisa que ele fala no começo do livro da questão do resultado e que é o que o PV traz como termostato, né? Que é o que a gente faz o que a gente é acostumado, que tem muita gente, por exemplo, que ganha na loteria e perde tudo porque não está acostumado a lidar com aquele modelo ali de dinheiro, com aquela quantidade, com aquele... Cara, isso aí, Rebeca, é tão poderoso que assim, ó, olha o que é uma crença. Gente, isso é muito poderoso. Eu te dizer que é algo pesado. Às vezes, ele fala isso, ele deu um exemplo que explodiu minha mente aqui. Que às vezes você, por mais que você tenha muitas, sei lá, dívidas, certo? E você não quer comprar algo, mas você precisa ser uma pessoa tão estrategista com o seu cérebro, com sua mente, com suas crenças, que você não pode passar por um processo de obediência àquilo que te fala. Tudo que você for fazer, se você está no processo de transformação, tudo que você for fazer, você tem que parar e analisar. De forma física, de forma emocional e de forma espiritual. Você tem que parar e analisar. Então, às vezes, você não quer comprar algo e compra. Cara, você sabe que tem uma coisa para cumprir e não pode gastar. Mas a programação do teu cérebro não é ver, a programação do teu cérebro não é olhar para o que você tem que arcar, para o compromisso que você tem. A programação do teu cérebro está voltada para o comprar. Entendeu? Então, essa realidade de não cumprir com o que tem que ser feito é exatamente uma realidade que já existe, como a de cumprir. Por exemplo, pessoas não têm o hábito de investir, certo? Eu não tenho um hábito. Vou botar esse dinheiro aqui, vou prender ele, vou amarrar ele só sai daqui quando não sai nem a pau, de jeito nenhum. E eu vou colocar lá. Só que você não é programado para isso. E o fato de você não ser programado vai te levar a um direcionamento diferente. E aí, quando você começa a entrar no processo, que eu estava até falando ontem sobre vícios emocionais, quando você começa a entrar nesse processo de transformação financeira, você está gerando uma programa, você está reprogramando suas crenças, show de bola, você está aprendendo aqui, show de bola, só que quando você pensa que não pode mais fazer, vai te dar uma tristeza. Entendeu? Aí você vai dizer, rapaz, eu tô tão triste, mas não sei porquê. Eu tô tão cabisbaixo esses dias, e eu não sei porquê. O que é isso? Os hábitos antigos querendo te puxar. Como que não quisesse te dizer a tua verdade, como que não te quisesse te esconder as tuas novas verdades. Olha só o que é um paradigma fuleiragem. Entendeu? É o quê? É ele pegar... Você entra, você se dedica, você se desgasta, você grita, você chora, vai mudar, eu vou mudar. Quando chega no outro dia, passa 2 dias, 3 dias, e aquelas crenças começam a... Aí você fica, poxa vida, por que eu tô cabisbaixo? Por isso que um processo de reprogramação de crenças, ele tem que ser direto, ele tem que ser sempre. Não é você sai do processo e amanhã você já está pronto.
próspero, procurado, não. Por quê? Porque se você parar, o que é que tuas crenças vão fazer? Vão te puxar. A tua verdade é essa. A tua verdade não é essa nova aqui. Entende? Então, você vai entrar... Aí as pessoas ficam... Tem muita gente que fica triste. Poxa vida, eu tô tão cabisbaixo. Não sei porquê, eu não sei o que aconteceu. Aí você diz, eu acho que foi algo que eu comi, eu acho que foi não sei o quê, tá me dando um processo assim, eu tô meio ansioso, eu tô meio isso. Alex Vitor, seja bem-vindo, meu irmão. Então eu tô ansioso, eu tô um pouco assim, e aí você não sabe por quê, entende? E é exatamente essa crença que está te puxando e você não está conseguindo entender. Por isso que existe e precisa de uma estratégia de mudança de mentalidade. E outra, o cérebro, ele quer te sabotar, por quê? Porque existem verdades na sua mente que estão lá, estão guardadas. Entende? Então, é São iguais importante... às crenças? Como é? Verdades que você chama igual às crenças? São iguais às Verdades crenças? são crenças. As suas verdades. É porque, Rebeca, existe uma verdade para uma pessoa, é assim, um mau hábito financeiro, certo? Ele te leva a uma destruição, certo? Um mau hábito. Digamos que você tem um hábito de pedir pedir dinheiro a agiota, certo? Esse é o hábito. E aí você sabe que aquilo é um Eu perigo. saio e entro aqui, vocês estão falando de agiota. Não, Que é isso? nós estamos A falando gente tá de falando do maus mesmo hábitos. livro? Nós estamos falando de maus hábitos. Nós estamos falando de maus hábitos financeiros, né? Tá. O hábito Então, de o que é comprar que coisa do acontece? galego. Hã? O hábito de comprar coisa do galego. Eu estava falando de Sim. comprar coisa do galego, né? Sim, Mas sim. isso, vamos lá. Isso é um hábito bom? Show de bola. Se é bom, é uma verdade, beleza? Então, poxa, eu estou com um hábito... David coloca o livro, que eu acho que vai ficar Hã? legal. Pois Bota é, eu coloquei e tá caindo. Entendeu? Eu vou tentar de caindo. novo. Tentar de novo. Já é pensando no YouTube. Né? Exatamente. Fica... Peraí. Então, se você tem um hábito bom no que se relaciona a finanças, certo? Você vai fazer o quê? Isso é uma verdade absoluta, certo? Só que você tem um hábito ruim em relação a finanças, certo? E aí, isso é uma verdade. Não tem para onde correr. Tudo na sua vida vai te condicionar a levar esse hábito. Tudo. Eu trabalho eu tenho uma empresa de crédito consignado e entendo super isso que eu estou falando. Eu sei perfeitamente isso que eu estou falando, até porque eu tenho vários cursos de finanças aí, sei como é que é isso. Então, tudo vai te levar a um hábito. Vai faltar, vai te levar vai causar um motivo na sua vida para você precisar. Por isso que o trabalhar de Deus na sua vida, ele é tão severo, vamos dizer, severo quer dizer, ele trabalha, e para você abandonar hábitos, certo? Você precisa realmente se dedicar com muita força, porque, primeiro de tudo, você vai precisar apagar esses hábitos. Então, vamos começar a fazer o quê? A aparecer coisas para você comprar, vai começar a aparecer uma outra coisa ali para você pagar, algo que você nem sabia e apareceu ali. Então, você vai dizer não para isso aí. E dizer não para essas verdades é algo que te deixa desconfortável no que se relaciona a finanças. Você vai dizer não, digamos, você faz aqui, você tem uma grande compulsão de pedir dinheiro emprestado, certo? Eu estava falando, eu trabalho com crédito consignado e entendo isso, certo? Vamos dizer, há muito tempo. Então, você não tem estratégia, porque tem pessoas que vai aderir a esse crédito para estratégias, entende? Mas, enfim, não vamos se aprofundar muito nisso. Quando isso é para algo ruim, isso é um hábito, é uma verdade de finanças, certo? O que a pessoa tem que fazer? Você vai ter que abandonar esses hábitos. Só que vai aparecer tudo na tua vida. Vai cruzar pessoas no teu caminho para que você precise desse valor.
Porque já existe uma verdade lá no teu passado do que se relaciona a isso. Você viu que você só conseguiria levantar valores através dessa atitude, ou talvez de outra. Ele fala aqui no livro sobre a questão de quando ele passa com a esposa, eu acho que é a mulher, que ela vê a vitrine, né? É por isso que eu estou falando sobre isso. Ela vê a vitrine lá e ela quer comprar uma roupa, vocês lembram disso? Só que ela tem dívidas, né? Ela tem dívidas e ela não esquece, ela não consegue entender que tem dívidas. Ela quer comprar, porque a verdade dela é na compra e não no sair das dívidas. A verdade dela é em quê? É continuar comprando, é acumulando dívidas e não sair delas. Você está entendendo? Aí quando você muda o foco para outra verdade, qual é a nova verdade? Eu vou agora, eu estou dedicado. Gente, eu já vi gente pagar meio milhão de reais, assim, rápido, ó, só mudando as verdades, de dívida. Eu já vi vários relatos, muitos relatos. Porque precisa você realmente estar disposto. Eu já vi gente com dívida de 5 milhões de reais. Eu já vi relatos assim, tá em eventos, eu já vi. Mas o que é que aconteceu? Esse cara, ele disse, eu só compro um bombom depois que eu pagar todo mundo. Só que isso é muito fácil falar isso. É muito fácil dizer, eu só compro um bombom depois que eu pagar todo mundo. Você vai precisar entrar no processo de confronto. Aí você não vai, é o que ele diz aqui. Aí você pode não suportar, porque você vai ter que dar um tempo, né? Eu já vi várias pessoas dizer isso, um tempo de 4 anos. Esse cara de 5 milhões, ele dedicou 3 anos da vida dele. Ó, uma dívida de 5 milhões. 3 anos para pagar. O cara que vive super bem. Entendeu? Então, o que é que acontece? É exatamente isso. Esse hábito que você construiu, certo? Para uma verdade, para você desfazer ele, vai ter que gerar desconforto. Só que você vai ter que bater os seus pés no chão. Na hora que você vai dizer assim, ó, não, agora eu vou resolver. É o que eu aprendi com isso. Vendo todos esses relatos, tudo isso. Os caras com dívida gigante, entendeu? A gente pensa que é pouco, só que tem uma realidade. Tem uma coisa boa por trás disso. O cara que soube gastar 5 milhões de dever, 5 milhões de reais, é o mesmo cara que tem condição de ganhar 10. Porque se ele teve acesso a esse montante de dinheiro, ele com certeza vai ter acesso a uma bonança, entendeu? Então, assim, ele sabe qual é o segredo do dinheiro. Ele sabe como funciona. Ele sabe como o dinheiro se movimenta. Porque se ele soube gastar, ele soube ganhar, de alguma forma. Entendeu? Então ele vai continuar, o cérebro dele vai fazer. O Eike Batista é que diz, ó, se você tem um problema, uma dívida, e você tem mentalidade de mente milionária, você arca tudo com seus bens. E o que é que ele diz? Consequentemente, o sistema vai te dar outra possibilidade de ganho. Entendeu? Então, se você está com um problema financeiro, a arca agora precisa de muita fé, porque esses caras, eles estão assim, eles têm 1 milhão na conta. Aí aparece algo que ele possa ganhar. Quem diz isso, o Primo Rico fala, muita gente fala isso. Ele tem 1 milhão na conta e aparece um motivo para ele poder arriscar para ganhar 2 bilhões. Ele bota todo o dinheiro dele lá dentro, não está nem aí com o que vai acontecer. Entendeu? Ele não está nem aí. Ele lasca o dinheiro dele lá dentro. Por quê? Porque são pessoas que entendem o código da riqueza. Entende? Então, se você está sendo trabalhado, você precisa entender isso. Porque tudo isso é um tratar. Você tem uma mente, você é ousado quando você pensa, você entrega. E aí não deu certo. Beleza, não deu certo. O que é que você tem para poder pagar isso daí? Não, eu tenho uma casa, tenho um carro, vende e paga. Mas também não é assim. Se você soube pegar, eu vou repetir, você tem que pegar esse dinheiro, ter acesso a esse valor, você tem uma condição de chegar novamente lá, gente. Se você pegou em 5 milhões de reais,
você tem acesso a voltar. E o sistema vai te colocar lá. O sistema que eu falo é a energia que se movimenta ao seu redor. Entende? Então é algo que você, quando você pegar isso daí, você não precisa ter medo de dinheiro. Eu vejo pessoas, você passa, beleza, passa por dificuldades, passa por muitas dificuldades, mas porque tem medo dele. Você não pode ter medo de dinheiro. Entendeu? Você não foi feito para ter medo de dinheiro. Você tem que ser uma pessoa como, poxa vida, é isso? Então pronto, o que é que eu tenho para me vender para pagar? Vou pagar. E aí você bate os pés, como eu estou dizendo. Eu vi pessoas com dívidas gigantes. Não é dívidas de 30 mil, de 10 mil, de 200 reais, de um cartão, não. São dívidas milionárias. Dizer, eu estou disposto a a ganhar 5 anos da minha vida para poder mudar as minhas crenças, mudar a forma que eu falo, mudar minha forma de pensar, mudar minha forma de agir, mudar o meu ambiente, fazer todas as técnicas disponíveis a fazer isso. Agora, você está aqui, você entra no processo de reprogramação. Quando for amanhã, você já tá fazendo as mesmas coisas, nunca vai conseguir mudar. Entendeu? Fala aí, David. Deu a saída, voltou. Assim, eu quero dar uma sugestão, né, se vocês concordam ou não. Eu acredito que a gente trouxe muita informação aqui nessa live, muita mesmo, muita coisa para processar, e eu queria sugerir a gente fazer uma parte 2 com um quarto convidado. O que é que vocês acham? Pode ser. Porque a gente são 17 arquivos, entendeu? E assim, para passar de forma rápida. Oi? E a gente só falou do primeiro. Exatamente. Então, acho que pelo horário, acho que seria interessante a gente fazer uma live 2, já começando pelos arquivos, né? A gente teve todo esse embasamento, e aí a gente pode explorar com mais calma e, se possível, a gente encontrar uma quarta pessoa também que queira transbordar com a gente. Eu acho que vai ser mais enriquecedor. É aquela coisa que a gente estava conversando. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu chamado, né? E, de repente, isso seja um sinal aqui que a minha internet está oscilando para que tem que chamar outra pessoa. E, de repente, essa outra pessoa tem um código que vai fazer toda a diferença na vida de alguém. Claro. E é por isso que eu quis dar essa sugestão para vocês aí, para a gente fazer a nossa parte 2 e tratar todos os arquivos. Por mim, tá show de bola aí. É com vocês. Fechou, Rebeca? Então, pronto. Fechou. Então é isso. Aí fica para a próxima semana, né? A gente já deixa para sexta-feira da próxima semana. Pronto, tá fechado. Então, assim, na próxima sexta-feira a gente tem um encontro marcado aqui com todo mundo, tá? Então apareçam aí para a gente debruçar esses 17 arquivos de riqueza. A gente agradece a participação de todo mundo. Eu quero agradecer a participação da Rebeca, né, do Felipe também, por ter transbordado esses conhecimentos. E aqui é assim, a gente começa falando do livro e tem diversas referências externas, porque se fosse para ter só a informação do livro, você leria o livro, né? Mas aqui a gente trouxe a nossa experiência também, aqui para poder agregar, enriquecer, e as dúvidas que tem aqui, eu percebi que a Fabiane, ela tinha trazido um relato dela também, que ela passou um tempo, ela tinha comentado, ela compartilhou um pouco da experiência dela, que eu perdi aqui o comentário. Mas, enfim, a live é isso mesmo, a gente compartilhando nossas experiências. Se vocês conseguirem resgatar aí, não sei se está fácil, né, que eu saí e voltei. Estou procurando aqui. Mas se quiser fazer alguma pergunta também, né? Exatamente. Pessoal, alguma pergunta, ficou algo enganchado lá, como é que eu consigo fazer isso, aquilo. Pode aproveitar logo, que aí na outra... Se quiser comentar também, Fabiana, você está aí ainda, você tinha feito um comentário aqui em relação à sua vida. Você... Já entra direto na próxima, né? Então é interessante as pessoas que estiverem aqui perguntar, enfim. Você está pesquisando alguma coisa aí, Rebeca? Eu achei que eu estou procurando aqui nos comentários e você encontra esse comentário que o David falou. Fabiana TF, ela tinha comentado sobre... Exatamente. E aí foi legal, é legal a gente dividir, porque a gente ficou no problema, né? E aí na próxima live a gente traz a solução. Exatamente. Esse material vai ficar salvo no YouTube da Arca. Pronto, ela traz aqui, que ela ficou alguns anos acomodada, né? E aí ela
trouxe essa consciência, ela recebeu essa consciência de que precisava mudar, e aí ela saiu dessa condição de acomodação. Mas ela teve esse despertar, entendeu? Que é muito do que a gente conversou aqui também. E isso é que é bacana, essa troca de informação aqui. A gente acaba aqui trazendo as experiências porque vai puxar, e as experiências são exatamente aquilo que acaba aqui relatando de forma mais precisa na vida das pessoas, entendeu? E como o David falou, se a gente fosse só ler aqui o livro, só ler, fazer uma leitura aqui, acredito que não ia ser tão proveitoso, porque a gente está lendo uma experiência, e quando a gente coloca duas experiências, vai gerando mais insights aí, porque às vezes até a experiência do livro não fechou com a sua vida, mas a outra experiência semelhante àquela, só que com ações diferentes e comportamentos diferentes, possa fechar aí com a sua. Então essa é a ideia, né? Agora é um livro bem extenso, como o David falou, com vários arquivos, e aí nós vamos entrar com solução, né? O porquê disso, cara, é muito confuso. Principalmente quando a gente espiritualizou aqui, e aí é que ficou mais confuso ainda. Mas foi importante para você não dar uma ênfase só emocional. Eu, por exemplo, eu acho que você só colocar como de forma racional, então emocional, poxa, eu vou como técnica, entendeu? Fica mais difícil de você tomar posse. Porque já é seu. Uma coisa é você saber que já é seu e você desenvolver. Outra coisa é você saber que você não merece, que você não tem crença de capacidade, que você não é capaz, que você não é, entendeu? E ir buscar. Então, não vá buscar uma coisa como se não fosse sua, porque já é seu. Essas crenças foram instaladas, como eu falei no início, foi corrompida, certo? Que eu acredito que na próxima já vamos diferente, e agora vamos buscar um processo de instalação de drives, porque para falar o porquê nessas dimensões, precisa de mais tempo, entendeu? E aí foi por isso que a gente chegou até aqui e acabamos falando dessa forma, né? Tenho certeza que a consciência foi expandida, a consciência de cada um que estava aqui nessa live em relação à nossa realidade, né? Aquilo que está no invisível e que imprime na nossa realidade física. A gente tem um grau de investigação maior com essa live. Vamos bater aquele print para poder registrar o Eita, antes disso, ô Felipe, eu vi lá no teu Instagram que você está sorteando uma mentoria. Explica um pouquinho para a galera que está aqui. Deixa eu aproveitar aqui o embalo aqui, é bem rapidinho, tá? Gente, eu vou estar com uma mentoria, certo? Eu vou dar uma mentoria de 2 horas, certo? Você vai ter que ir lá no meu Instagram, vai ter que cumprir as regras lá. Nós vamos entrar com ferramentas, certo? Nessa mentoria eu vou aplicar ferramentas. A gente não aplica ferramentas em live, né? Obviamente, porque tem pessoas que entram, pessoas que ficam saindo, e aí a pessoa entrar e ver você dentro de uma ferramenta é bem esquisito. Por quê? Porque algumas pessoas... elas individual, né? Exatamente. Porque você vai entrar na ferramenta, você vai ver circunstâncias que talvez você não queria ver para modificar, para ressignificar. E aí, se alguém entrar direto, primeiro, ele não pega a energia do negócio, entende? Porque há um envolvimento espiritual também. Então, eu estou te convidando aqui para você ir lá no meu perfil, lá no feed, Felipe Sabino 01. Aí tem que cumprir as regras lá, tem que seguir, marcar 3 pessoas, compartilhar, certo? Porque esse sorteio vai ser feito no dia 22, certo? E nós vamos entrar em um processo de mentoria, vamos fazer processo de reprogramação nas 3 dimensões, no corpo, na alma e no espírito. E com certeza será muito proveitoso. A gente vai fazer dentro do Zoom, certo? Então, assim, não perca essa oportunidade aí de participar dessa mentoria. Entendeu? Eu vou aplicar uma ferramenta poderosa aqui de reprogramação de crenças e vai ser pesado. Então, tá aí. Gratidão, Rebeca, por lembrar. A gente estava aí correndo pro final aí. Valeu, gato. E é isso aí. Né? Como disse, agora a gente faz a foto 3x4. O pessoal já pega o código e já implementa. É o né? primeiro código do arquivo da Mente Milionária, justamente assumir essa responsabilidade pela própria vida, né? Pelo resultado, pelo futuro. Então já aproveita aí, corre aí, que essa mentoria do Felipe aí é excelente, né? Esse autoconhecimento, essa conexão espiritual, enfim, é muita coisa. Até eu vou chegar lá e vou marcar 6 pessoas para ver se eu tenho mais chance ainda. Show de bola. Certo.
Vamos bater o Vai dar print. bom. Valeu. Deixa eu desabilitar aqui o Vou comentário. fazer um print bem diferente para não ficar essas fotos desse que eu tô achando esquisito essas fotos aí no YouTube. Tem que se preparar. Não? Porque é esse Assim, momento que eu a pego gente tem que aqui. começar a descolar mais, né? Fazer assim, né? Exatamente. Eu já vi esse caraca. É o momento do print que eu pego para colocar lá. O negócio é sério. Mas vamos lá, vamos embora. Vamos descolar esse negócio aqui. Vai, agora. Mais um. Deu certo. Próxima vez vai fazer assim, fazer um yes aí, bem diferente. Fazer assim, ó. Descolar esse negócio aí. Valeu. Então é isso. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês. Até a próxima live. A gente coloca aqui o Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.